Fizemos o pitch de vendas na live, fizemos a página, mandamos o link do checkout e aí, abriu o carrinho. Vai ter, claro, né, aquele movimento inicial de vendas. Normalmente, o primeiro dia de vendas é o dia mais forte, é o dia que a gente mais vende. E aí, o que acontece? No final das contas, durante toda a janela de intervalo de carrinho aberto, você vai precisar, como copywriter, ajudar o seu cliente a intensificar a comunicação com a audiência para chamar as pessoas à conversão, para vender mais. Então, não adianta, normalmente assim, existem dois grandes lados, dois grandes extremos para onde os especialistas, para onde os nossos clientes costumam ir quando abre o carrinho. Eu vou contar para você como é que funciona. É assim, abriu o carrinho, se vendeu demais, a pessoa relaxa porque vendeu demais. Se vendeu de menos, a pessoa surta porque vendeu de menos. Normalmente são esses dois extremos. Então, o que você precisa entender? Não importa. Se a gente vendeu super bem desde o primeiro dia, não adianta abandonar, né? Não vou jogar não tinha aquele de jogar o microfone assim? Não adianta jogar assim, sabe, o microfone, ou seja, não adianta sair e falar, tá tudo certo, o jogo tá ganho, vendemos um monte, não precisamos correr mais atrás de nada. Não é essa postura que se espera de pessoas profissionais, tá? Você tem que lutar por cada venda até o final, até o juiz apitar e a bola tá no jogo, até tá vendendo, você tem que lutar pelas vendas. Por outro lado, também não adianta surtar se o carrinho abre e as vendas ficam muito aquém daquilo que gostaria, tanto o cliente ou você, enfim. Então, acho que o ponto mais importante é entender que não importa se vendeu muito ou vendeu pouco, tem um trabalho a ser feito. Não importa as emoções que estejam envolvidas, o ideal é que o plano siga, o plano de brigar pelas vendas. E o que a gente está chamando aqui de brigar pelas vendas? É essa intensidade na comunicação, de levar as pessoas para a página de vendas, de apresentar a oferta para as pessoas, é o trabalho de convencimento da audiência ao longo do período do carrinho aberto. Priscila, entendi, mas como é que na prática isso acontece? Então vem comigo aqui que eu vou desenhar para você com todas as minhas habilidades muito limitadas, mas o importante é fazer você entender no final. Olha só, quando a gente fala de intensificação da comunicação junto à audiência, basicamente nós estamos falando de dois grandes grupos, duas grandes formas de intensificar essa comunicação. A gente vai analisar uma e outra e depois vamos entender a relação entre elas. Olha só, em primeiro lugar, com relação à quantidade. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente estava analisando o marco da convocação, que é o nosso marco número 2, a gente falou sobre pontos de contato. Quem aqui lembra? Vocês são ótimos alunos, vocês lembram? Então, a gente falou o seguinte, que quando o cliente vem pra gente querendo fazer um lançamento, a gente precisa perguntar para ele, tá, quais vão ser os pontos de contato que você vai ter com a audiência? Para quê? Porque o copywriter, ele é o responsável por desenvolver os roteiros dessas comunicações em cada um dos pontos de contato. Então, como foi dito lá, isso daqui eu tô só retomando, tá? Então, o cliente que vai passar para você, nós vamos usar e-mail, vamos usar as redes sociais. Que redes sociais são essas? É Instagram, é YouTube, tá? Beleza, que mais? Vai ter SMS, vai ter WhatsApp, vai ter Telegram, vai ter ligação. O que é que vai ter? Sinal de fumaça? O que é que vai ter? Então tá, aí você vai listar quais são os pontos de contato. Pois bem, aqui quando a gente fala de quantidade, a gente está falando de quantas vezes a audiência vai receber contatos do expert em cada um desses pontos de contato. Então aqui quando a gente fala da quantidade, você vai listar quais são os pontos de contato que o seu cliente, que o seu expert colocou no seu briefing que ele vai utilizar. Para quê? Para definir uma quantidade para cada um desses pontos de
contato. E é aqui que começamos normalmente a confusão na cabeça das pessoas, porque não existe uma regra. Priscila, quantos e-mails eu preciso mandar por dia para minha audiência num carrinho de 5 dias? Não existe uma regra, é você quem define. Tudo vai depender, e é por isso que aqui eu procuro também ensinar os fundamentos para ajudar vocês, né, com esse frameworkzinho que eu estou desenvolvendo com vocês nessa aula, eu vou ajudar vocês a entenderem os princípios e montarem o próprio framework de vocês, tá? Então, como é que funciona? Você tem vários pontos de contato, certo? Com a audiência. Você vai definir quantas vezes por dia, ao longo de todos os dias do carrinho aberto, você vai entrar em contato com a audiência. Via de regra, não se entra em contato, via de regra, mais de 3 vezes ao dia, não importa o ponto de contato. Então, a gente trabalha via de regra. Por que eu tô repetindo? É para que vocês entendam que sempre há exceções, tudo vai depender da estratégia no caso concreto. Mas via de regra, a gente não entra em contato mais de 3 vezes por dia em cada ponto de contato. Ou seja, se eu tô trabalhando com e-mail, eu não mando via de regra mais de 3 e-mails por dia. Se eu tô trabalhando com lives, eu não faço mais de 3 lives por dia. Se eu tô trabalhando com WhatsApp, eu não costumo mandar mais de 3 WhatsApps por dia. Se eu tô trabalhando com, sei lá, com Telegram, eu normalmente não mando mais de 3 mensagens no canal do Telegram por dia. Então, a gente trabalha via de regra com um limite de 3 vezes ao dia em cada um dos nossos pontos de contato. Tá? E quando a gente fala de 3 vezes ao dia, por quê? Da onde que vem esses 3 vezes ao dia? Porque a gente está falando aqui dos períodos manhã, tarde, noite, né? Fica uma fluidez, você consegue mandar um de manhã, um de tarde e um de noite. Agora, é no máximo 3, mas existe um mínimo. Normalmente o mínimo é 1. Então, no mínimo, uma vez. Então, a gente está falando do teto e do mínimo, tá? O mínimo normalmente é 1, uma vez cada ponto de contato. Com exceção do quê? De ligações e de SMS. Normalmente, ligação, SMS, a gente não faz todos os dias. Às vezes, a gente faz uma vez só ao longo do lançamento, que é quando abre o carrinho, ou às vezes 2, que é quando abre e quando fecha, para dar aquele pico de vendas no final, né? Mas, via de regra, a gente não usa nem SMS e nem ligação, aquelas ligações de gravação, sabe? Da pessoa tocar uma gravação. Oi, tudo bem? Aqui é a Priscila. Estou ligando para avisar que hoje fecha as inscrições. Não. Então, assim, gravações SMS normalmente é na abertura e no fechamento do carrinho, não é todo dia. Com relação a todos os outros pontos de contato, via de regra, pelo menos uma vez ao dia. Agora, quem vai coordenar essa comunicação é você, copywriter. Quem vai colocar quantas vezes cada canal de comunicação vai entrar em contato com a audiência é você. Então, o que eu recomendo? Que você crie um calendário de pontos de contato. Por quê? Para você não mandar tudo ao mesmo tempo. Então, imagina só, você trabalha com WhatsApp, com Telegram, com e-mail, com live, com SMS, com ligação, e aí você fala, beleza, vou fazer, hoje tem tudo, 3 vezes ao dia, tá? Aí vai tudo de uma vez só, dá o mesmo horário, dá sempre o mesmo horário. 9 horas da manhã eu vou disparar todos os meios de contato. 3 horas da tarde eu vou disparar todos os meios de contato e 8 horas da noite todos os meios de contato. Não, isso não é uma estratégia inteligente. O ideal é você criar um calendário e ver quantas vezes você vai querer fazer cada meio de comunicação por dia. E aí você vai colocando os horários intercalados. Por quê? Porque você vai abordando a audiência
por meios diversos em horários diferentes. Assim, a audiência tem pontos de contato com você praticamente ao longo do dia inteiro. A única forma que não dá para você controlar são os anúncios, tá? Os anúncios ali, o anúncio vai ficar rodando o tempo inteiro para audiência, porque isso é lá com o gestor de tráfego. Você já fez os copies lá dos anúncios e etc. Então, ficou lá com o gestor de tráfego, tá? Agora, do ponto de vista de comunicação orgânica, de intensificar a comunicação no orgânico, você vai fazer um calendário, uma planilha no Excel, é bem simples. Lista todos os pontos de contato que você está usando e coloca lá, faz uma definição de quantas vezes por dia cada ponto de contato vai ser utilizado. E a partir disso, você cria um cronogramazinho. E aí, gente, é quebrar a cabeça mesmo. Como eu falei para vocês, não tem regra. Você vai começar a falar assim, ah, não, vou mandar um e-mail, sei lá, 8 horas da manhã. Por quê? Ah, porque e-mail, pensando aqui na minha audiência, e-mail é uma coisa que não é invasiva. Se eu mando um e-mail, mesmo que seja nem às 8, vai. Se eu mando um e-mail às 6 da manhã, às 7 da manhã, ninguém acorda porque recebeu um e-mail. Por outro lado, se eu mando um WhatsApp 6 horas da manhã, pode ser que não seja tão legal. Então, entende? É uma ponderação que você vai vendo ali conforme o caso concreto. Aí você fala assim, não, de manhã eu vou ter alguns meios de contato. Eu vou mandar WhatsApp, Telegram e e-mail. Então tá, beleza. O meu e-mail vai sair às 8, o meu WhatsApp vai sair às 9 e o meu Telegram vai sair às 10. Pronto. Entendeu? Então, você vai criar esse calendáriozinho para entender quantos disparos vão ser feitos do início ao fechamento do carrinho em cada ponto de contato. Feito tudo isso, você fez praticamente um calendário de disparos, né? Calendário de disparos para a audiência. O que você vai fazer? Você vai pensar o que eu vou falar em cada um desses disparos. Meu Deus do céu, já descobri que eu vou mandar aqui, olha, se eu tenho 3 e-mails por dia em 5 dias da semana, vou mandar 3 vezes 5, 15 e-mails ao longo dos... Ah, beleza, então eu tenho 15 e-mails. Então tá, eu tenho 15 e-mails. O que é que eu vou falar nesses meus 15 e-mails? Eu tenho 15 mensagens de WhatsApp, eu tenho 10 mensagens de WhatsApp. Gente, uma outra coisa, pode ser também que vocês escolham utilizar, porque esse por dia, esse calendário por dia, não precisa ser necessariamente em todos os dias. Você pode, por exemplo, quando você tem algum bônus que você usa, sei lá, só para alguns dias, sei lá, desconto só no primeiro dia. Você pode colocar mais intensidade, mais quantidade no primeiro dia. Se você tá trabalhando com uma oferta que não tem bônus que acaba, você pode fazer uma concentração de comunicação em mais quantidade de vezes no começo e no final, porque no começo e no final é quando realmente as vendas são mais fortes, né? Então, você pode distribuir por dia, mas você não precisa fazer todos os dias o mesmo número de contatos. Você pode distribuir dependendo da estratégia da narrativa do lançamento por dias. Agora, vamos falar bem sobre o que você vai falar em cada um desses contatos. Então, são 6 pontos quando a gente fala do que falar. Então, vamos começar aqui. Primeira coisa, primeiro ponto, sobre o produto. Falar sobre o produto. Segundo ponto, você pode falar sobre a oferta, inclusive pontos isolados, então, inclusive isoladamente. Eu já vou especificar, tá, gente? Calma. Terceiro ponto, você pode falar sobre objeções. Você pode falar sobre o que a gente chama lá dos irmãos gêmeos, né? Escassez e urgência. Quinto ponto, você pode falar sobre provas. E sexto ponto, você pode falar sobre oportunidade. Aqui eu vou colocar depoimentos. Então, olha só.
Sobre produto, então, você lembra do que a gente falou quando estávamos, né, exaustivamente explicando sobre os pontos da página de vendas e sobre vídeo de vendas? Você precisa colocar lá a impressora 3D na frente da audiência, mas pode ser que a audiência não tenha acessado a sua página de vendas, pode ser que a audiência não tenha visto o vídeo de vendas. Então, nos meios de comunicação, você pode e deve explorar explicações sobre o produto. Como é que o produto vai funcionar? Quando você comprar, o que é que você vai levar para casa? Então, praticamente todos os meios de comunicação podem e devem ter uma explicação sobre o produto. Uma ou mais, tá, gente? Você pode escolher várias coisas para falar sobre o produto, não precisa ser uma coisa só. Oferta, você pode e deve falar sobre outros elementos da oferta. O quê? Bônus, pode falar sobre garantia, pode falar sobre, enfim, algum aspecto muito específico. Os bônus, você pode falar sobre a garantia, você pode falar sobre os bônus de forma separada ou isoladamente. Você pode, por exemplo, ressaltar um bônus incrível. Então, aqui na formação, vou dar um exemplo. Aqui na formação, a gente tinha um bônus muito legal, que era o debriefing de lançamento, da análise de lançamento, para acontecer aqui na sede do Novo Mercado, com um sorteio de 15 pessoas que poderiam vir aqui, assistir ao debriefing junto comigo e com o Ícaro. Então, a gente pode, num e-mail só, falar de toda a oferta, ou a gente pode escolher num e-mail só, falar só do debriefing, trazer aqui uma coisa da oferta isoladamente, um dos bônus isoladamente, tá? Essa aqui é a questão. Então, você pode falar da oferta toda ou você pode escolher os pontos da oferta isoladamente. Garantia, sempre importante falar também sobre garantia, tá? Ter algum lugar que mostre a questão da segurança, que fale sobre a garantia. Se você não gostar, você pode pedir seu dinheiro de volta, é uma compra segura. Terceira coisa, sobre objeções. A gente quebra objeções. Então, a gente precisa falar assim, tem muita gente que pensa assim, será que é pra mim? Pega toda aquela lista lá de objeções mais frequentes, tanto as objeções gerais como as objeções mais comuns, específicas do seu nicho, do seu produto, quebra as objeções nesses contatos. Outra coisa, gatilho de escassez e urgência. Lembrar que as vagas são limitadas. Quando estiver mais perto da finalização, do fechamento do carrinho, lembrar que está acabando, que vai fechar, que a oportunidade está indo embora. Provas. Trazer depoimentos das pessoas, contar a história de alunos, pode chamar alunos para live, pode contar a história dos alunos no e-mail, pode colocar as provas em post no Instagram, pode trazer provas no WhatsApp, no Telegram. Sobre oportunidade, falar um pouco mais sobre essa oportunidade que você está pintando, né? Qual é a transformação na vida da pessoa? Nossa, imagine a sua vida assim, assim, assado. Então, é basicamente o que a gente chama de, a gente brinca, né? Que é balançar a cenoura na frente do coelho. Tá aqui, você tem certeza que você não quer? Tá aqui. Então, você pinta a oportunidade. Então, basicamente, o que você faz? Você intensifica a comunicação aqui, aumentando um pouco a quantidade dos pontos de contato. E aí, quando você pensa, mas o que é que eu vou falar? Se eu não sei exatamente o que falar, não adianta nada intensificar pontos de contato com quantidade. Então, do que eu vou falar em cada um desses contatos? Eu posso escolher. Eu tenho todas essas alternativas desses 6 pontos aqui. Então, eu pego isso daqui e eu distribuo no meu calendário de pontos de contato, entendendo que em cada momento é mais vantajoso dar ênfase para cada um desses 6 pontos sobre o que falar em cada ponto de contato. Então, basicamente, eu estou mostrando para vocês, um quebra-cabeça. Vocês vão pegar quantos pontos de contato eu tenho? Tá, beleza. Quantas vezes eu vou entrar em contato com as pessoas em cada um desses pontos? Beleza. Tá, então eu tenho 15 oportunidades para falar por e-mail, X no WhatsApp, X no Telegram. Tá, e tenho esses 6 pontos. Acho que eu vou aproveitar e falar nesse primeiro e-mail sobre isso, nesse segundo e-mail sobre isso, e aí vocês vão trabalhando, orquestrando, né, essas vendas com maestria, construindo uma narrativa que, enfim, que funciona. Essa é a forma mais cartesiana que eu consigo ensinar a vocês de como construir uma boa comunicação no lançamento. É claro que é a experiência que vai mostrar para vocês o que é que talvez valha a pena encaixar em cada momento. Por quê?
Porque ali, no dia do lançamento, você vai ouvindo a audiência. Por exemplo, se no primeiro dia você fez todo esse calendário, mas aí você viu uma live do expert, viu que estão sendo trazidas objeções novas ali nos comentários, ou o time comercial passa para você que tem novas objeções sendo trazidas. O que que você faz? Você adapta a narrativa do discurso nas próximas comunicações para quebrar as objeções e ir para onde a sensibilidade vai te levando para cobrir a narrativa, para levar a audiência à conversão. Por isso que é um processo também um pouco artesanal, não é tão receitinha de bolo, mas a estrutura geral que vocês precisam ter na cabeça é essa daqui.